Oi, eu recebi esse vídeo e eu queria fazer algumas observações sobre ele. Esse vídeo, ele traz uma meia-verdade, né? Que é falando sobre o esforço desse indiano para ser o bilionário mais jovem do mundo. Só que a gente precisa tomar cuidado, óbvio, com esse mundo de pós-verdade, porque frequentemente uma estratégia usada é colocar uma meia-verdade e, a partir dessa meia-verdade, criar uma narrativa errada. Então, qual é a narrativa errada desse vídeo? É o seguinte, esse cara, eu não fui muito longe para encontrar essas informações, viu? Tipo, estão disponíveis na internet para quem quiser fuçar rapidamente. Então, esse cara, ele não era pobre, ele era de classe média, os pais davam suporte a ele era uma criança ambiciosa, pelo visto, e a ambição, de fato, é um fator que contribui para o crescimento profissional e pessoal das pessoas. Beleza, ok. Ele era uma criança ambiciosa, mas ele era de classe média. E ele foi sim para a universidade, só que enquanto ele estava na universidade, ele participou de um concurso para receber uma bolsa, e essa bolsa de US$ 100.000, para desistir da universidade e seguir um outro caminho, um caminho empreendedor, por exemplo. Então, foi o que ele fez, ele ganhou a bolsa, então ele teve uma pequena oportunidade de US$ 100.000, ele não partiu dos 50 centavos de dólares, como o vídeo dá a entender. Então, a partir desses US$ 100.000, ele se esforçou pra caramba, com certeza. A gente não tira o mérito do esforço das pessoas em alcançar seus objetivos. O ponto não é esse. O ponto é que não necessariamente tudo é mérito. As pessoas precisam ter oportunidade para que o seu esforço seja valorizado e seja transformado em remuneração. O que está por trás desse vídeo é uma narrativa falsa, é uma falácia muito usada hoje em dia, que é dizer o seguinte: consiste em pobre só é pobre porque é preguiçoso, quando na verdade isso não é real. Existe gente preguiçosa que é pobre? Existe. Mas existe gente preguiçosa em todas as classes. Existe gente preguiçosa na classe média, e eu tenho certeza que você está lembrando de alguns exemplos. E existe gente preguiçosa na classe rica, sim, também. Então, assim, a preguiça não é uma característica de pessoas da classe pobre. As pessoas pobres não são pobres porque elas são preguiçosas. Algumas podem até ser, de fato, mas isso não é regra geral. E, na verdade, o problema da pobreza envolve muitas variáveis, é muito complexo. E aí eu queria falar alguns desses problemas. Uma criança que cresce num ambiente pobre, ela tende a sofrer mais com violência física do seu ambiente, ela não, digamos assim, ela passa por mais eventos estressores do que uma criança da mesma idade, do mesmo gênero, da classe média. Então, essa criança ela sofre mais estresses físicos e psicológicos por estar na pobreza, por não ter alimentos de qualidade, enfim, por uma diversidade de fatores, ela tem o seu desenvolvimento diferente, digamos assim. E as pessoas que viveram na pobreza, ou que estão ainda vivendo na pobreza, elas têm diferenças comportamentais. Óbvio que isso são dados científicos que, e como toda ciência, né, ela não é uma verdade absoluta para todas as pessoas, mas existe uma teoria que, e com vários estudos mostrando que as pessoas pobres, elas têm uma tendência a adotar mais comportamentos de risco, como, no caso, né, maior consumo de álcool
outras drogas, assim como fazer sexo desprotegido. E isso acontece principalmente, isso é potencializado, digamos assim, em lugares com maior desigualdade econômica. E esse comportamento de risco também aumenta quando a pessoa sofre algum evento de violência armada, de violência física no meio da rua. Além disso, quando se está nesse estado de pobreza, a prioridade, digamos assim, o comportamento se volta para as necessidades imediatas do presente. Então, isso faz com que grande parte dessas pessoas, de fato, tenham dificuldade em planejar a longo prazo e a médio prazo, mas isso não é por uma falta de capacidade cognitiva. Ela tem capacidade cognitiva de planejamento, só que ela precisa suprir, digamos assim, as necessidades do presente, porque o ambiente dela é muito incerto. Então, assim, esses são alguns exemplos de... além disso, as pessoas pobres, elas também têm um estado de bem-estar subjetivo menor. Elas têm mais propensão a sentir depressão e obviamente, elas têm menos controle sobre o que acontece em suas vidas. Então, isso tudo afeta o comportamento, com certeza. E tem vários estudos mostrando isso, certo? E um exemplo muito grande que eu vou trazer é o das mulheres. As mulheres são o grupo social mais pobres da população. Nós somos as pessoas mais pobres do planeta, em média. E não é porque a gente é preguiçosa, é porque o trabalho que a gente faz, estruturalmente, né, a gente gasta muita energia com trabalhos não remunerados, porque o trabalho que a gente faz não é valorizado dentro dessa lógica de mercado capitalista. Então, as mulheres trabalham muito mais do que os homens, porque geralmente elas cuidam de algum familiar mais velho ou doente, cuidam da criança, cuidam da casa, cozinham, fazem tarefas do lado de fora, então vão ao mercado, precisam resolver coisas burocráticas da casa. Enfim, todo esse trabalho não é remunerado. Então, assim, não é por preguiça que a mulher tende a ser mais pobre do que os homens. E muitas vezes, mesmo que ela consiga uma oportunidade de emprego e se esforce tanto quanto um homem, o salário dela não necessariamente vai ser equivalente ao do homem. Óbvio que isso não são regras que se aplicam em todos os casos. Eu conheço mulheres que são preguiçosas e que ganham bem, e homens que estão no mesmo cargo que elas e que ganham tão bem quanto elas, só que trabalham muito mais. Nós não estamos falando das exceções. Aqui eu estou falando do problema estrutural. Qual é o problema estrutural? Mulheres tendem a acumular funções, a trabalhar muitas horas por dia, a ter menos horas de lazer, e não por isso ela tem uma condição socioeconômica maior. É tanto que ela é muito mais vulnerável do que os homens. Então, assim, a minha mensagem final é de que não dá para dizer que a pobreza é provocada simplesmente por causa da preguiça das pessoas. Não, porque a preguiça existe em todos os níveis sociais e são várias variáveis, digamos assim, diversas variáveis que estruturalmente não dão oportunidade às pessoas de classe baixa ascenderem. E aí a gente passa, eu não falei, por exemplo, da exploração infantil, da prostituição infantil, que provoca um enorme prejuízo psicológico para as mulheres, principalmente. Então, são muitos fatores que sustentam a pobreza. E é uma falácia irresponsável dizer que usar o exemplo de uma pessoa e ainda usar de uma forma distorcida, como se ela não tivesse tido a oportunidade de receber uma bolsa de $100 mil.
Óbvio que não tira o mérito dela, dessa pessoa, né, desse cara. Ele realmente se esforçou, trabalhou, transformou US$ 100.000 em milhões, tem feito um trabalho interessante, mas a mensagem desse vídeo especificamente é perigosa. A gente não pode vincular preguiça com pobre. É isso, por todos os motivos que eu falei aqui.